Olá, bom dia, turma 231 do Colégio Senhor Bom Jesus. Espero que estejam todos bem. Bom dia, quer ouvir? Bom dia, senhor. Bom dia. Bom dia, senhor. Isso, Bom dia, senhor. beleza. Bom, a gente começa mais um dia de aula. Hoje a gente começa a aula com o último assunto, né, do regime militar, do período militar, da ditadura militar no Brasil. E a gente vai ver, então, os duros anos da década de 80 no Brasil, com a devolução para o regime democrático, o quão conturbado vai ser em termos políticos, em termos econômicos, né? Só relembrando a vocês, antes da gente começar a discorrer, a falar sobre o assunto de hoje, eu queria relembrar vocês que nós ainda temos um compromisso até o dia 14, né? Quem não entregou ainda as ponderações, que possa fazer essa entrega, então, lá na Iônica. E as provas já foram corrigidas, né? De vocês, foram encaminhados os valores aí das notas. E na semana que vem, as nossas aulas vão ser, na verdade, uma interpretação de dois textos, né? A gente vai fazer, os dois textos estão nesse último assunto que a gente trabalhou, que é a ditadura militar no Brasil, um referente a maio de 68, de 1968, que foi o ano então que a gente teve em Paris, né? A revolta parisiense dos universitários, a gente vai discutir isso. Então a gente vai usar o que a gente estudou, né, os mecanismos, de tentar compreender o que acontecia também no mundo, não só no Brasil em 68, que a gente sabe que o ano de 68 foi o ano do ato institucional número 5 aqui no Brasil, a morte do Edson Luiz, as grandes passeatas e tal, que a gente viu aqui, né? E a gente vai tentar entender isso a partir da leitura do texto e também da resolução das questões desse mesmo texto, né? Então, se vocês quiserem acompanhar melhor o debate que a gente vai fazer, esse debate, então, vocês podem acompanhar esse debate a partir da leitura desses dois textos que estão lá no capítulo número 30, o capítulo da FTD, né? Sobre o regime militar, a ditadura militar no Brasil. O outro texto é o último texto, então, complementar deste capítulo, que é um capítulo bem grosso, até porque são 21 anos de história que a gente vê do Brasil, e é o capítulo, então, que vai falar sobre a greve de trabalhadores do ABC Paulista, né? O surgimento ali do movimento sindical muito forte no Brasil na década de 80. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Sobre essas características. Aliás, eu começo hoje a aula falando sobre o governo João Batista Figueiredo, que é este governo, então, que vai continuar o processo de abertura que começou com Geisel, e aí eu peço licença para vocês, para colocar aqui na tela. E essa continuação desse processo, ela é uma continuação de um processo que é extremamente lento, né, é gradual e seguro, já como dizia lá no governo Geisel. Por que isso, né? Justamente para não proporcionar uma reação forte, né, da população. Então, nós vamos ver algumas medidas que vão ser tomadas para o processo de abertura, que vão avançar, e outras medidas que vão retroceder, né, nesse processo de abertura. E este avançar e retroceder é justamente isso, é uma abertura lenta, devagarinho, vagarosa, né, que é extremamente que o Exército teme que seja uma abertura rápida, e aí por isso então haja manifestações e incriminações, né, por parte da população civil em relação às ações do Estado terrorista, do Estado ditatorial, do Estado opressor, do Estado militar, né, nesses 21 anos de história de ditadura no Brasil. Nem tudo são horrores, gurizada, nem tudo são horrores, né? A gente vai ver que houve um legado deixado pelo processo da ditadura militar no Brasil, que foi, de certa maneira, importante, que é justamente o desenvolvimento das indústrias de base, né? Eu diria a vocês que o Brasil, na década de 60 e 70, houve no Brasil um ligeiro processo de industrialização, né? Um processo de industrialização que foi importante, uma indústria
pesada, uma indústria de base, uma indústria... O Brasil chegou a vender tecnologia, inclusive, né? Mas, obviamente, com um custo muito alto, né? Porque esse custo a gente vai ver, né? Ele é justamente pelo oferecimento de crédito internacional, né? Nós vamos ter, então, uma crise muito forte do petróleo na década de 70, 73, 74, 75. No Brasil vai ocorrer em 74 e 75 um revés econômico muito forte, né? O fim do milagre econômico. E a década de 80, gurizada, ela vai ser chamada de a década perdida. Né? E por que ela vai ser chamada de a década perdida? Ela é chamada porque justamente ocorre uma inflação, a chamada hiperinflação no Brasil. É quando a moeda brasileira ela é super desvalorizada. Né? E aí, a inflação, se vocês sabem ou não, né? A inflação é quando o dinheiro, né? O salário que antes valia X, agora vale menos X. Né? Ele não supre as necessidades do mês todo, né? Então, a gente está vendo, por exemplo, o que está acontecendo no Brasil, agora, nesse instante, a gente tem um acréscimo inflacionário e algumas mercadorias que são indexadas, né? Que são importadas e, por isso, então, são compradas em dólar, são mais caras. Então, o Brasil... Isso é muito engraçado. O Brasil exporta toda a produção de arroz, né? Porque o produtor de arroz, ele vai ganhar vendendo o arroz em dólar, né? Então ele vai vender o arroz para a China em dólar e a gente acaba comprando arroz importado. A gente compra arroz, né, importado e por isso então a alíquota da importação, né, o valor do arroz importado faz com que o quilo do arroz aqui no Brasil suba. E isso, para quem é, né, classe média, quase não sente, né? Mas para quem é pobre, velho, comprar 1 quilo de arroz e 1 quilo de feijão se tornou mais caro. Então, no final do mês, a conta não vai fechar, né? Então, hoje a gente tem, eu ouvi hoje de manhã, a gente tem uma inflação hoje, no mês, no Brasil, ao mês, de 2,44%. 2,44%. Aqui, a gente chegou, e eu quero que vocês olhem esse gráfico aqui, que é um dragãozinho, né? Aqui, ó. Que nós chegamos a um ponto em 1984 de 224% ao ano. Isso dá uma média de quase 20%, ou mais de 20% ao mês. Então, hoje a gente tem 10 vezes menos inflação do que no ano de 84, 85, no meio da década de 80, né, que a gente tinha aí uma inflação de 224%, que era gigantesca ao ano. Hoje, ao ano, se a gente ficar com esse índice mensal, a gente vai ter uma inflação no ano de 29% no ano. Aqui eu tinha 224%. Não é muito demais, é um negócio absurdo. Então, a desvalorização do dinheiro brasileiro, nessa época, né, das empresas brasileiras, era muito grande. E por que aconteceu isso? Né? Aconteceu isso porque os Estados Unidos entram numa crise. Né? E essa crise, então, para eles saírem da crise, eles têm que dividir a sua crise com o planeta. Então, como eles são credores, ou seja, eles emprestaram dinheiro para vários países no mundo, houve uma supervalorização das taxas de juros pelo Banco Central americano. Né? Ou seja, eles emprestaram o dólar e depois aumentaram os juros. E se a gente devia 10, a gente passou a dever 100. Então, este aumento de juros fez com que desvalorizasse a moeda nacional e valorizasse o dólar, e houve uma fuga de capitais do Brasil. Então, por N motivos, o Brasil, nesse momento, né, vai viver um momento sim, de década perdida. Né? Porque a nossa economia vai desfalecer com o aumento da nossa dívida internacional, a gente não consegue gerar emprego, a gente não consegue montar indústria, as pessoas vão começar a frequentar a linha da pobreza e muitos na linha da miséria. Mas é um ano, é a década, né, da conclusão do processo de abertura. É a década da gente ver o Brasil ser devolvido para a democracia. Então, a primeira lei que o presidente João Batista Figueiredo, nem falei nele, né? Esse cidadão aqui, ó, o João Batista Figueiredo, a primeira lei que ele vai fazer é a lei da anistia. E a gente vai ver agora o que significa. E aí já pega com a caneta, porque essa são 4 pontos importantes que eu vou falar para vocês deste período que vocês têm que saber, né, na ponta da língua para o vestibular, para o Enem, para a vida também. Bom, o primeiro deles é
a lei da anistia, que é essa aqui que vem. Né? E o que é a lei da anistia? Todas as pessoas que foram expulsas do Brasil, sejam elas políticos, sejam elas poetas, sejam elas literatas, né, que são escritores, ou cantores, ou artistas, que, de certa maneira, faziam uma crítica ao governo militar, à política ditatorial, à política opressora, ou pessoas que foram presas, sofreram tortura, enfim, todos eles que foram expulsos do Brasil para morar em outros lugares. A gente teve agora, recentemente, acho que antes de ontem, fim de semana, enfim, que seja, um cantor brasileiro chamado Caetano Veloso, vocês devem conhecer. O Caetano Veloso já é um senhor de idade, já tem seus 60 anos e tal. Caetano Veloso foi preso na época, junto com o Gilberto Gil, que é contemporâneo dele, né, que é baiano também, os dois são baianos, né, eles faziam parte do movimento chamado Tropicália. E aí eles foram presos porque foi uma alegação de que eles haviam feito uma paródia com o hino nacional. Isso era proibidíssimo pelo regime militar. O regime militar prendeu os caras, deixou eles presos 60 dias, sei lá, 50 dias, e depois extraditou os dois, né? Mandou eles para fora do Brasil, eles foram morar em Londres, né? Ficaram exilados em Londres durante um grande tempo. Todas as pessoas que foram para o exterior puderam retornar. Porém, olha só, então o retorno dos exilados políticos, né, que lutaram na luta armada, que fizeram críticas ao governo, eles poderiam retornar para o Brasil, e era um aceno, né, que o governo militar estava fazendo. No entanto, nas entrelinhas deste acordo de retorno, constava o seguinte: nenhuma pessoa pode ingressar na justiça requerendo reparação por algum dano que houvera sofrido durante o regime militar. Vou explicar melhor isso aí. Imagine que eu sou um professor de história e aí eu estou dando aula de história lá em 1969, 70. Aí eu sou preso pelo regime militar, sou torturado para dizer se eu sou comunista ou não. Eu digo que eu não sou comunista, que eu sou professor de história. Eu continuo a ser torturado. Aí enfio um alfinete no meu ouvido, ou me dão um tapa na cara, que eu perco a audição do ouvido esquerdo. O ouvido esquerdo é esse aqui. Perco a audição do ouvido esquerdo. Aí fazem um acordo, eu fico preso 100 dias, eu faço um acordo e aí eu vou para o exterior, vou morar no Chile. Aqui tem outra ditadura. Aí passou o ano, e em 79, a lei da anistia, eu retorno para o Brasil. Aí eu vou querer o quê? Indenização por ter ficado surdo de um ouvido, eu estou com trauma até hoje de perseguição, né? Crise de pânico, né? Por conta da tortura que eu sofri. Eu não posso fazer isso. Eu não posso, de maneira alguma, requerer os meus direitos humanos. Né? Direitos humanos de ter sido torturado, ter sido preso, ter perdido a audição por conta da violência que o Estado fez ou impetrou contra mim. Eu não posso. Tá? Então, esse era o acordo da anistia, que é uma grande sacanagem. Então, o primeiro ponto que tu anotou, anistia, já coloca aí e coloca esse asterisco aí sobre este acordo aí do período da anistia. Então, políticos importantes que voltaram. Leonel de Moura Brizola, foi governador do Rio Grande do Sul, né, o governador do Rio de Janeiro também. Luiz Carlos Prestes, né, o cara que era do movimento tenentista lá atrás, né, que era do Partido Comunista. Então, Miguel Arraes, também um político de esquerda, entre outros. Outra importante que tu vai ter que pegar a caneta e anotar. Vai ser feita o pluripartidarismo em novembro de 1979. Ah, mas o que é isso, professor? Pluri, são vários partidos. Nós tínhamos 2 apenas. Lembra do ato institucional número 2? Quem lembrar de quem fez o ato, né, vai ganhar um presente. Um cara chamado Golberido Couto e Silva. O cara arquitetou o seguinte: ato institucional número 2. Eu vou criar 2 partidos para dificultar a vida da oposição. Então, a Arena, que é o partido do governo, os aliados do governo, estão unidos aqui, enquanto o MDB vai estar lá brigando entre si para ver quem é que vai, né, ser eleito e tal. Só que com o passar dos anos, o MDB foi criando força. E aí, o que aconteceu? No início da década, então no final da década de 70, início de 80, em 79,
o Golbery Couto Silva volta e arquiteta o quê? A pluripartidarização. Por quê? Olha, o MDB estava muito forte. Se tivéssemos eleições diretas, ele iria ganhar um monte de cargos. Então, o que ele faz? Ele cria o pluripartidarismo. Então, vários partidos são criados a partir aí deste momento, justamente para esfacelar a oposição. Porém, olhem só que coisa, né? O partido mais importante do Brasil, então, neste momento, vai ser o partido que herdar a legenda MDB. Então, este partido aqui, que é o PMDB, vai colocar só um P na frente, vai ficar o Movimento Democrático Brasileiro, que era isso aqui, vai colocar um P na frente, e ele, então, esse partido, que tem como Ulisses Guimarães o grande ícone do partido, ele vai ser o maior partido de oposição ao Estado militar, que vai ter dois partidos, o PDS, Partido Democrático Social, e depois, em 84, vai ser criado o PFL, Partido da Frente Liberal, que atualmente é o DEM, Democratas. Né? Esse partido aqui é atualmente o Democratas. Então, dois partidos, né, vão ser criados aqui pela dissidência da Arena, o fim da Arena, né, porque o pluripartidarismo acabou a Arena. Então, tem mais de dois partidos. E aqui, no antigo MDB, vão ser criados vários partidos. Entre eles, o Partido Popular, que tem Tancredo Neves, que depois do Tancredo Neves, o PP, ele vai entrar para o PMDB, que é o Partido do Movimento, Partido do Movimento, né? Só para aproveitar a legenda. O PTB, né? Esse aqui é um partido, o PMDB é um partido de centro, digamos assim, de centro-esquerda, eles são centro, tá? O PTB não é aquele PTB getulista, que era trabalhista e tal. Ele é um PTB ligado às oligarquias. Ele vai ser, digamos assim, criado pela Ivete Vargas, que é neta do Getúlio. O PDT, esse sim, é o herdeiro dos trabalhistas, é o Partido Democrático Trabalhista, que é, então, criado pelo Leonel Brizola, e depois, em 1980, é criado o PT, Partido dos Trabalhadores, que é o partido do sindicalismo de São Paulo, né, e das cidades que tinha indústria e tal. O PT vai ser um partido criado do setor sindical associado ao setor universitário, intelectual, e a uma parte da igreja, a gente vai ver que é a parte da teoria da libertação, né, dos movimentos rurais no Brasil sem terra. Então, nós vamos ter aqui uma charge mostrando que todos esses partidos aqui vão acabar brigando para ver quem vai assumir a posição, né, de grande confronto ao regime militar. Essa era a ideia do Golbery Couto Silva. Agora, eu vou promover o pluripartidarismo para atrapalhar a vida dessa galera. Tá? Aí nós temos algumas reações que ocorrem. Né? Então, no submundo, digamos assim, do regime militar, a linha dura, ela não queria deixar o governo, de maneira alguma. Então, nós vamos ter alguns atentados, né, que vão ser importantes para a gente entender esse momento. Então, o primeiro atentado vai ser um atentado terrorista promovido pelo próprio Exército à OAB, que é a organização, a Ordem dos Advogados do Brasil. Né? O que atentado vai ser? Vai ser uma banca de revista em frente à Ordem dos Advogados do Brasil. E por que vai ter esse atentado? Ora, porque os advogados da Ordem dos Advogados, o presidente da Ordem dos Advogados, já tinha mencionado o fato de reparação histórica, né? Fazer uma crítica contundente ao regime militar. Lembrando que a gente está num processo de abertura política. Então, é normal que tenhamos críticas aos governos, né? Só que o regime militar, a linha dura, não aceitava muito isso. Então, foi lá e fez um atentado à bomba, né, numa banca de revista na frente da Ordem, que era o tipo assim, cala a boca. Depois, em 30 de abril de 1981, nós temos um atentado que ficou assim, foi emblemático. Um atentado feito pelo Estado. Então, isso aí, o terrorismo de Estado. É o terrorismo do Estado militar, terrorismo militar. Né? Esse ato terrorista foi num festival de canção que estava sendo realizado no Rio Centro. O que era o Rio Centro? É como se fosse assim
um grande anfiteatro Pôr do Sol, lá no Rio de Janeiro, tá? Onde festivais de músicas, universitários e tal, eram comuns. Então, nós tínhamos cantores que faziam músicas, obviamente, de reflexão, protesto e tal. E era uma festa pela democracia, né? Na verdade. Pois é. Então, 2 militares, olhem só, olhem a tosquice, cara, desse atentado. 2 militares levaram 2 bombas. Uma bomba, né? Um festival de música, imagina o Planeta Atlântida, né? E o palco lá rolando música, som, luzes e tal. Os caras levaram uma bomba e colocaram perto dos transformadores lá, né? Do gerador de energia. Essa bomba eles deixaram lá e eles tinham que detonar ela, né? Deixaram ela para ser detonada. E a outra bomba, eles levaram e iriam colocar, sabe-se lá onde, ou no meio do público, ou na saída, né, deste festival, que era para causar tumulto. Então, isso poderia ser muito pior o que aconteceu. E aí, o que aconteceu? Aí vem a parte mais engraçada, cara. Os caras foram com esse Puma, né, que é um carro da época, Miura, sei lá. E aí a bomba explodiu no colo dos 2 tenentes. Eram 2 tenentes do exército. A bomba explodiu no carro, matou os 2. A polícia chegou, viu aquele carro pegando fogo, aquelas pessoas estraçalhadas dentro do carro, foi pegar as identidades. Eram 2 oficiais do exército. E descobriram a bomba aquela que não havia sido detonada. Então, causou tumulto, mas morreram 2 militares. Então, isso foi a gota d'água. Quer dizer, o regime militar estava ali mostrando que uma parte do regime militar não queria o fim da ditadura militar no Brasil. Não queria, de maneira alguma, o retorno à democracia. Então, esse atentado ficou marcado, né, porque ele remonta a uma desmoralização, né, da linha dura, né, que vai ser duramente criticada pela Sorbonne, né, que é a outra ala do exército, que quer devolver o Brasil. Aliás, quer devolver rapidamente o Brasil, né? Agora, por quê? Porque o Brasil está numa decadência econômica, né? O Brasil está num processo muito forte de lutas e questionamentos sociais, né, nesse momento. Aí nós temos, então, o terceiro ponto, que eu falei para vocês que eram 3 pontos importantes da aula de hoje que vocês tinham que pegar. O primeiro ponto, eu vou lembrar a vocês, que foi a questão da anistia. O segundo ponto, a questão que falamos agora há pouco do pluripartidarismo. E o terceiro ponto importante, anota aí, tira foto, sei lá o quê, grava, que é a emenda Dante de Oliveira, que era um parlamentar, né, um deputado do PMDB do Mato Grosso. O que é essa emenda Dante de Oliveira? Nós tivemos em 82, eleições para os governos de estado. E nessas eleições deu para ver que o PMDB, que era o partido de oposição mais forte, que eu falei para vocês, né, dentro dos vários partidos de oposição, o PMDB herdou a legenda e ele se tornou o partido mais forte do Brasil. Ele vai ganhar vários estados, né? Entre eles os estados mais importantes da União, que até hoje são importantes, né? Por conta, obviamente, do seu poder econômico, por conta, obviamente, da quantidade de pessoas que eu tenho nesse estado, então a capacidade de arrecadação que eu tenho, que é o estado de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro e o estado de Minas Gerais, né? Então são 3 estados importantíssimos, são 3 colégios eleitorais importantíssimos da União Federativa. E aí, gurizada, o Dante de Oliveira, que é do Mato Grosso, então é do Centro-Oeste, ele vai propor uma emenda constitucional para eleições diretas à presidência da República. O que significa isso? Que eu, tu, né, todos que podem votar, podem escolher diretamente, através do voto, como é hoje, o presidente da República, né? E como é que era antes, professor? Antes, quem escolhia o presidente era uma junta militar. Então, eram os militares mesmo que escolhiam o presidente iria ser militar. Agora, não. Agora, eles estavam lutando para que as eleições fossem de maneira direta. E isso tinha que passar pela Assembleia Legislativa.
Então, vai ser feito. E como é que se aprova uma lei na Assembleia Legislativa, né? Não, então a gente tem hoje, né? Hoje o presidente da Assembleia Legislativa é o Rodrigo Maia, né? Que é aquele gordinho que tem cara de cachorro de desenho animado, né? Que fica fazendo assim. O Rodrigo Maia, que é o presidente da casa, tem lá todos os parlamentares da casa, então ele vai dirigindo, né, as votações. Aí imaginem que na mesa diretiva do Rodrigo Maia chegue um processo lá, um pedido para aprovarem uma lei. Que lei é essa? Uma lei que regulamenta a obrigação do pagamento de R$ 600 para as pessoas que não têm emprego para sempre. É uma lei importante, né? As pessoas que não têm emprego vão receber R$ 600 do Estado, é uma lei super importante. Então, se chega essa lei na mesa dele, para ele aprovar, junto com os deputados, ele vai decidir julgar ela ou não. É ele quem decide. Agora, o que vai fazer ele decidir se ele vai julgar ou não a lei? Alguém saberia me dizer? É a vontade dele que vai julgar, que vai colocar em pauta para o julgamento, para os demais deputados, 500 e poucos deputados, escolher se aquilo vai ser aprovado ou reprovado. Mas o que induz ele a colocar a votação dessa lei? O que vocês acham? É uma pergunta, eu gostaria que vocês me respondessem, por favor. Podem abrir as câmeras, inclusive. O que vocês acham? Muito bem, o Fernando colocou, e o Thiago também, né? Deixa eu ver se mais alguém falou. O Fernando colocou a pressão popular, o Thiago botou a população. Perfeito, os dois estão com as respostas corretas, né? É a pressão popular, é as pessoas na rua, é as pessoas querendo a votação. Então, quando a opinião pública, que é a opinião de todos que vivem na sociedade, começa a fazer força, né, a chegar, a bater na porta do Congresso, quando as pessoas ocupam as ruas, as praças, requerendo seus direitos, isso chega ao Congresso, né, que isso é vontade popular. E o Congresso, que é escolhido pela vontade popular, vai decidir se essa lei é ou não aprovada. Certo? Então, é a pressão popular. E por que eu falei nisso? Ora, eu só falei nisso para vocês porque as diretas já foi o maior momento de decisão, de pressão popular no Brasil na década de 80. As pessoas iam para a rua, requerer os seus direitos de votar, elas queriam o retorno da democracia. E isso era muito importante. Só que aí, queridos, o regime militar, ele dá um ultimato. Se vocês votarem pelas diretas já, nós daremos um novo golpe. Então, uma pressão foi feita tão grande no Congresso Nacional que esta lei, a Lei Dante de Oliveira, ela não é aprovada e nós não teremos, então, eleições diretas já para 85. Tá? Não teremos, essa lei vai ser reprovada. E aí, como é que vai ser as eleições? As eleições vão ser de maneira indireta. E o que significa isso, professor? Os parlamentares, então o parlamento vai escolher quem vai ser o presidente. E aí nós teremos duas chapas. Uma chapa com Paulo Maluf, né, do PDS, e Mário Andreasa, que era o seu vice. Esses representam o regime militar. E do outro lado, nós temos o Aliança pela Democracia, Aliança Democrática, que é o PMDB, foi criado, então, por esses membros que eram opositores ao regime militar, mas era o centro, que é representado pelo senhor Tancredo Neves, que é avô do senhor Aécio Neves. E o Tancredo, ele era o mesmo cara que tinha dado lá o golpe do parlamentarismo no João Goulart em 1961, 2, né? 61, né? Então é o mesmo cara. Só que ele adoece. Eu até gostaria que vocês depois pesquisassem para ver qual é a doença dele. Porque ele é eleito presidente, a chapa é eleita presidente, tá? O Paulo Maluf perde, essa chapa Aliança Democrática ganha as eleições, né?
E o vice do Tancredo Neves é simplesmente nada mais, nada menos que um ex-membro da Arena, José Sarney. Olha que grande sacada. Então, ele é o vice, né, um cara do PFL, que é o antigo PDS, né, que foi transformado em PFL, que é o DEM, e ele, então, ele ainda é um representante do modelo da Arena. Então, o governo que vai ganhar, o Tancredo Neves, ele ganhou em novembro e os presidentes assumem no dia 1º de janeiro do outro ano, correto? Só que o Tancredo Neves ficou extremamente doente. Eu gostaria que vocês fossem até pesquisar que tipo de doença o Tancredo teve, né? Porque ele falece. Olha a grande coincidência histórica. E aí, quem é que assume a presidência do Brasil? Quem assume é um representante da Arena, o cara que é vice do Tancredo Neves. Isso é muita coincidência. Então, quer dizer que esse momento de abertura política que foi feito pelo Exército, ele termina justamente com a eleição do primeiro presidente civil brasileiro, então o fim do regime militar. Isso tem que anotar. Vai ser feito com o primeiro presidente civil sendo eleito de maneira indireta. Então, anota porque é importante. O primeiro presidente civil do Brasil, eleito de maneira indireta, será o Tancredo Neves. Ele morre e quem assume é o seu vice, José Sarney, que está vivo até hoje, deve ter 250 anos, é senador da República Brasileira, é um chamado coronel da política brasileira, ele é dono de metade do Maranhão, ele tem 5 salários que ele recebe, de professor, advogado, aposentado como senador, ele é senador e ex-presidente. Ele recebe 5 salários. Cara, é zilionário, né? Então, o senhor Tancredo Neves assume. O Brasil todo tem uma grande comoção nacional, porque o primeiro presidente do Brasil, que seria o senhor Tancredo Neves, que foi escolhido, que era do MDB, acaba morrendo. Então, nós temos aí uma música muito famosa, né, do Milton Nascimento, que vai ser cantada pelas pessoas. Eu me lembro muito bem que eu era criança, eu olhava a TV, aquela música Quero falar de uma coisa. Pergunta para o pai de vocês, né? Foi uma cena muito triste, porque o enterro foi televisionado, né? O enterro do Tancredo Neves foi televisionado e isso realmente abalou muito a sociedade brasileira naquele período. Certo, pessoal? Bom, voltando aqui, né, no Tancredo Neves, eu quero mostrar só uma foto para vocês aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui, eu tinha baixado. Aqui, peraí. Aqui. Olha a foto do Tancredo Neves no hospital, né? Que tiraram, que ele já estava melhorando, estava ficando bom. Estava ficando bom. Olha só a foto. E do lado dos médicos, né? Então, ele estão segurando a mão dele, mas a mão dele tá parada, ele tá de olho fechado, tá? Essa foto aqui, o cara, para mim, ele já tá morto. Essa foto que saiu em todas as televisões e tal, e jornais, para mim, esse cara já tinha até morrido aí, né? Mas, tudo bem. Enfim, é uma grande coincidência. E nós terminamos, então, o período militar no Brasil, e eu vou fazer uma foto aqui da turma de vocês para fazer a chamada. Nós terminamos o período militar no Brasil, então, com a morte do Tancredo Neves e com o governo do senhor José Sarney, certo? Então, no nosso próximo encontro, a gente vai falar, já vou repetir, né? A gente vai ver 2 textos deste capítulo 30, o texto, então, que vai falar sobre maio de 68 e outro texto que vai falar sobre a greve do ABC Paulista, certo? E eu também vou mostrar para vocês, vou indicar, inclusive, vou colocar lá nos comentários, na Iônica, um site onde vocês vão poder ouvir, ler a letra e ainda discutir, ver a discussão do significado de algumas músicas que foram muito importantes, porque foram músicas de protesto durante o regime militar, né? Para que vocês também possam aí ver, né, de qual maneira, né, a oposição ou
a organização social brasileira lutou pela democracia no país, né? E a importância que nós temos, né, que dá ao nosso regime, que é o regime democrático. Tá certo, pessoal? Eu não sei se alguém tem alguma dúvida, se alguém gostaria de falar alguma coisa, comentar alguma coisa sobre a aula, sobre o regime militar, sobre a aula de hoje, se conseguiu entender. Tudo bem aí? Entendi, senhor. Tudo certo, senhor. Que bom, que bom. Então, só lembrando vocês, né, que a gente volta na terça-feira e na quinta-feira da próxima semana. Se eu não me engano, é terça-feira a última data para time entregar as ponderações, quem não entregou ainda. Então, por favor, entregue, porque vai compor a nota de vocês, né, que é a nota da prova que vocês fizeram, mais esse trabalho e as presenças aqui e tal, essas coisas todas. Tá bom, pessoal? Eu desejo a todos um excelente final de semana. Espero que vocês se cuidem, né, que aproveitem, descansem e que a gente se vê na próxima semana, se tudo der certo. Tá bom? Aquele abraço, valeu, tchau! Tchau, Beleza. senhor.